Boa noite, Jal Rodrigues aqui falando com vocês. Enquanto o povo chega, se alguém vai chegar, né? Eu vou colocando aquele louvor, como é de costume, pra gente já ir preparando o espírito. O nome do louvor é Bálsamo, a cantora é Rebeca Carvalho. Não te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, o teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo. Tu és meu bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão. Tu és meu bálsamo. Vou compartilhar aqui. Esse louvor fala que Jesus é um bálsamo pra gente, né? Em meio à dor, em meio à tribulação, em meio a tudo que nós podemos atravessar, dificuldades, tristezas, dores, Jesus é o nosso bálsamo. Hoje o versículo está em Mateus 9:12, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Hoje o tema é medicamentos. Eu, como vocês sabem, sou cristã. Estou compartilhando a minha experiência da depressão, transtorno de ansiedade, pânico. Mas, como é de costume, eu gosto de explicar. Não sou especialista, eu sou alguém que viveu uma experiência e agora eu estou compartilhando para que possa ajudar alguém, né? É sobre saúde mental, é sobre empatia, é sobre compartilhar, é sobre estar junto, é sobre saber que não estamos sozinhos. E hoje eu quero falar de medicamento. Por quê? Trouxe esse versículo quando Jesus fala que não necessitam de médico aqueles que estão bons, né? Os que estão sãos. Mas aquele que está doente, ele precisa de um médico. E precisa de um médico para ser curado, para ser tratado, para ser medicado. Nós não podemos nos medicar, nos automedicar. Medicação é uma coisa muito séria. E por isso que eu vim falar sobre isso. Porque medicação ainda é um tabu quando se fala em saúde mental. Como eu falei, no final de 2018, início de 2019, eu tive um agravamento do quadro porque eu negligenciei muitos sinais, muitos pontos sobre o meu estado de saúde, né? Eu achava que eram muitas coisas menos a questão da saúde mental. Não estou preocupada se vão questionar na minha fé, se eu tenho fé, se Jesus cura ou não cura. Não estou preocupada com isso, porque se você acompanha esse movimento que eu estou fazendo aqui no Instagram, você vai ver que Jesus é tudo. Jesus tem sido o meu porto seguro e tem sido a minha bússola. Jesus, na figura do Espírito Santo, tem tratado diretamente comigo. Mas eu também precisei procurar um médico. Como eu falei, eu procurei um psiquiatra. Primeiro procurei uma psicóloga. E essa psicóloga me disse que eu precisava de um psiquiatra porque eu precisava de medicação. E o psicólogo não prescreve. Ele apenas trata através da psicoterapia. O psiquiatra, sim, ele pode prescrever uma medicação adequada. Por que adequada? Porque existem vários tipos de medicação para tratar depressão e pânico e ansiedade. E quando você procura um psiquiatra, também não significa que você vai encontrar de imediato. E é isso que eu queria dividir com vocês, essa experiência. Porque não foi de imediato, ela inclusive me indicou um psiquiatra que no começo parecia que estava indo bem, mas agora, a partir dessa experiência, eu entendi que o medicamento para depressão, ele não faz efeito como um analgésico. Se você tem uma dor de cabeça agora e toma um analgésico, o medicamento começa a fazer efeito e você começa já a ter um alívio da dor.
Com a depressão não acontece dessa forma. Eles dizem, e eu comprovei isso, que ao longo do uso é que a medicação vai fazendo efeito. Quando o seu corpo vai se adaptando à medicação e a medicação vai fazendo o efeito esperado pelo médico, que é tirar o paciente da crise. No começo, a medicação que eu tomei, começou a fazer efeito na primeira semana, na segunda, e aí eu tive muitos efeitos colaterais. E o efeito colateral estava sendo superior, estava me debilitando mais do que os próprios sintomas da depressão e do pânico. Eu tenho já uma frequência de dor de cabeça, enxaqueca, e o medicamento, ele agravou isso, fora outros efeitos colaterais. Então, eu não podia simplesmente parar. Às vezes a gente toma um remédio, dá uma dorzinha no estômago, dá um enjoo e a gente para e vai procurar o médico. No caso do antidepressivo, não podemos fazer isso. O que aconteceu comigo? Há muitos anos atrás, eu tive uma crise que já apontava para a questão da depressão e da ansiedade. E eu comecei a tomar o medicamento e comecei a dormir muito. Então o que eu fiz? Eu tomei mais ou menos 20 dias e parei. Quando eu parei, eu fiquei completamente desnorteada, mas eu consegui ir levando esse efeito rebote, eu consegui ir levando e melhorei. Depois eu tive uma outra crise bem significativa, inclusive me afastei do trabalho e eu comecei novamente a tomar o remédio receitado pela psiquiatra. Mas, mais uma vez, eu tomei um mês e parei. Então, é um erro que eu cometi, porque eu estava piorando o meu problema ao invés de estar melhorando. E aí, ficou muito complicado, porque eu abandonei 2 vezes e falei, não tomo mais remédio. Isso é uma postura, muitas vezes, da pessoa que está passando por esse problema de depressão. Aí decide que não vai mais tomar remédio e continua levando a vida. Só que se realmente for necessário o remédio, e muitas vezes o problema da depressão está muito ligado à questão de produção de alguns hormônios, né, algumas substâncias que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. E o remédio da depressão, o antidepressivo, ele entra agindo dessa forma. Ele vai gerar um bem-estar a partir da produção química não natural, né, do que você está precisando. Por isso que ele precisa ser estudado e aí acompanhado pelo psiquiatra, porque ele vai analisando com você se ele está fazendo o efeito esperado, né? E isso não tem como fazer de uma forma assim e descobrir, né? Então o médico precisa testar e o paciente ele precisa estar nesse relacionamento com o seu psiquiatra, porque quem vai dizer o que está acontecendo é o paciente, para que possa nortear as ações do psiquiatra para a medicação. E aí o medo medicamento para depressão causa dependência? Causa nesse sentido, porque quando você tira um medicamento dessa natureza de uma forma abrupta, o seu corpo ele vai sentir os efeitos da ausência da medicação. Então é muito importante para quem toma o remédio que não pare, tá? Às vezes você pode ter começado, e aqui a minha história que eu estou trazendo para vocês é justamente para isso, para que a gente possa se ajudar, para que você também possa ajudar outra pessoa que não está assistindo, mas que talvez esteja com medo ou esteja com vergonha de tomar um remédio para a depressão, para a ansiedade. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu tenho a minha fé e a minha fé não está dando conta, eu estou afastada de Deus. Não é nada disso. E nós sabemos que nosso corpo, como a Bíblia diz, é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele se comunica conosco através do Espírito. Então não tem nada a ver o espiritual com o emocional. Em certos níveis, eles vão ser influenciados um pelo outro. Por isso que é importante a gente ter um equilíbrio, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, se a gente não busca um equilíbrio das nossas emoções, da nossa saúde física, e não alimenta o nosso espírito,
Claro, esse desequilíbrio pode causar doenças, pode nos fragilizar, mas a questão do medicamento, ele vai atuar no seu corpo, no sistema nervoso, não é no seu espiritual, não é. Então não tenham vergonha, não tenham medo. Se não quiserem falar, também ninguém precisa saber da sua vida, mas tome certos cuidados com a sua vida, se preserve. E o remédio, ele me ajudou muito a melhorar. Só que remédio também não é tudo. Eu gosto de uma propaganda dos Médicos Sem Fronteira, que é uma frase que mexe muito comigo, que diz que toda dor deveria ter um remédio. E deveria, né? Toda dor. E as dores da alma, elas têm remédio também, né? Aqui eu coloquei um louvor que fala que Jesus é um bálsamo. Jesus é um bálsamo, mas ele disse que existem pessoas que precisam de médico. Ele veio para os que precisavam dele, não para aqueles que já achavam que já tinham tudo de Deus, né? Mas ele deixou isso claro. Muita gente fala, mas a Bíblia não fala de medicação. A gente tem um evangelho escrito por um médico, que é Lucas, discípulo de Jesus. Ele era médico e ele foi chamado por Jesus para segui-lo. Naquela época não existiam antidepressivos como existem hoje. A medicina evoluiu, a ciência evoluiu para que pudessem tratar das pessoas e melhorar sintomas de doença, né? Agora, como eu falei agora, melhorar sintomas. Os remédios, eles ajudam a aliviar os sintomas, eles ajudam a prevenir crises, a tratar crises, mas a gente precisa sim de um tratamento que vá na causa. Talvez a gente sinta febre e tome um remédio para febre e a febre baixa, mas o que é importante? Procurar um médico para descobrir por que estamos com febre e para resolver isso, porque se você tem uma infecção de garganta, não adianta você tomar só Novalgina, porque não vai melhorar, você precisa tratar a infecção. Quando a gente tem a depressão, nossos neurotransmissores, eles ficam prejudicados. Nós precisamos que eles estejam ligados para passar informação de um para o outro. Se tiver uma barreira, ele não vai passar as informações. E o medicamento, ele age ajudando nisso, nessa comunicação. Ele aumenta a quantidade de neurotransmissores que aí vão ajudar nessa comunicação e vão melhorar o humor. Sintomas físicos também pode melhorar. Tem casos de pessoas que se automutilam e a medicação é muito importante para parar esse ciclo de automutilação. Porque dependendo do nível, a pessoa pode chegar até ao suicídio. E já foi muito falado sobre isso. O suicídio não é uma necessidade que a pessoa tem, um desejo de morrer. Na verdade, o suicídio é um desejo de se livrar de coisas que a pessoa não vê outra saída a não ser acabando com a própria vida. Se eu não tenho vida, eu não tenho dor. Se eu não tenho vida, eu não choro, eu não estou triste. Então é muito importante a medicação nesse sentido. E é também muito importante, tão importante quanto a terapia. Porque a terapia vai te ajudar a ir na causa. E da mesma forma, quando o médico acha que você já pode passar sem a medicação, e aí é uma questão individual, tem pessoas que tomam medicação há 10 anos, tem pessoas que tomam apenas 1 ano, 6 meses. O fato é que em 1 mês não dá para um médico ter um resultado e tirar a medicação. Na verdade, 1 mês é mais ou menos o prazo em que ele começa a dar resposta. Isso é uma coisa que vai acontecer gradativamente e a gente pode ajudar nessa melhora, porque a gente pode ter atitudes que vão ajudar na remissão da doença. A remissão quando você não tem mais sintomas. Quando você vai tirar a medicação, que aí o psiquiatra, junto com o paciente, decide que é o momento, eu ainda não cheguei nesse momento, o médico ele vai diminuindo as doses. Por quê? Vai tirando a química do teu corpo. É quase como uma desintoxicação. Ele vai tirando, você vai seguindo um plano até que você possa ficar sem a medicação totalmente.
Claro que a gente também pode lançar mão de homeopatia, a gente pode lançar mão de remédios naturais, mas isso tudo vai depender do nível, né, do grau da doença, porque nem tudo a gente consegue, porque o efeito fitoterápico, ele é mais lento, então tem hora que a gente precisa dar aquele ataque, e foi o que aconteceu comigo. Depois de 2 tentativas, piorando a minha situação, porque eu abandonei por minha conta e não voltei ao psiquiatra, eu entendi que era uma necessidade minha, eu procurei o médico, comecei a medicação e agora, em outubro, eu vou completar 2 anos que eu estou com a medicação. Com a mesma medicação? Não. Mas essa que eu estou tomando agora não tem tanto efeito colateral. O efeito pior dela, para mim, é que às vezes eu esqueço. Acontece de eu pegar o remédio, pego um copo d'água, bebo a água e não tomo remédio. E depois eu encontro o remédio. Então, quando acontece isso, 1 dia, 2 dias sem o remédio, já aconteceu porque eu não tinha como comprar, precisa da receita controlada, e não coincidiu com o dia da consulta. Eu fiquei 3 dias sem medicação. Eu senti na pele que não dá para parar desse tipo de medicação de uma forma assim abrupta. Foi muito complicado. Eu acho que eu fiquei muito, até pior do que eu estava antes. Mas isso eu não estou falando para desencorajar, não. Porque eu estava todos os dias de uma forma que eu não conseguia exercer minhas atividades, nem na minha casa, no meu trabalho, na igreja. Com a medicação eu consegui retomar muitas coisas. Tanto que eu tô agora aqui falando com vocês. A atividade física é muito importante. Por quê? A gente pode produzir substâncias no nosso corpo que somente com a atividade física a gente vai produzir. A sensação do prazer que a atividade física vai liberar no nosso corpo. Então é importante. Eu ainda tenho alguns problemas com isso, porque além de eu ter tido uma trombose, não posso fazer qualquer atividade física. Agora amanhã completam 2 semanas que eu caí aqui na escada da minha casa, torci o pé, ainda não estou conseguindo andar direito, então não estou podendo fazer caminhada. E também a questão do pânico. E aí eu preciso o quê? Voltar para terapia, porque eu parei. E depois a questão do plano de saúde, eu faltei, perdi a consulta, preciso novamente de encaminhamento para retomar. Mas assim, eu tô me cuidando. E preciso disso para quê? Para que eu consiga enfrentar algumas situações e que eu possa sair para fazer atividade, né? Tem a questão financeira também, porque o Pilates é uma atividade mais cara, né? Tem algumas atividades que eu preciso fazer e que demandam assim, maior investimento. E também eu preciso estar apta para sair e dirigir. E se for preciso também pegar uma condução para chegar até o local. Aqui perto não tem, tão perto assim, e com a indicação do médico, né? Então, cada caso é um caso. Se você está passando por esse problema, não hesite, procure um médico. Mesmo que você decida depois tomar o medicamento ou não, você pode procurar um psiquiatra, conversar sobre os sintomas. Tem caso que o próprio psiquiatra, ele não aconselha a medicação. Eu faço acompanhamento com um homeopata no posto de saúde. Agora em outubro eu tenho consulta, que a consulta é um pouquinho demorada, ainda mais com a questão da pandemia. Mas é importante que você procure um médico para que você não se machuque. E até o pior, que é o suicídio, mas tem coisas que a gente não vê, como não corta, mas corta na alma. E eu sei o quanto isso dói. Então, que você consiga um remédio para a sua dor, buscando nas fontes certas. E é o que eu desejo para mim e para a sua vida. Que o Senhor te dê discernimento, que o Espírito Santo possa te influenciar, que Ele possa te direcionar, te convencer sobre o que é melhor para você, sobre o medicamento que você precisa tomar, sobre o médico que você precisa procurar. De repente você foi num médico, não teve uma experiência boa, troca de médico, peça referências de outras pessoas, mas não deixe de procurar ajuda, é muito importante. Eu estou assim há 2 anos com a medicação, com a ajuda de pessoas maravilhosas que estão na minha vida.
que me convenceram da importância da atividade física, que me incentivaram a fazer atividades artesanais, atividades na igreja, que iam melhorar a atividade da minha mente e me tirar do foco daquela dor. Então, eu agradeço a essas pessoas e quero te encorajar a isso. E pedir a Deus que Ele possa te conduzir nessa jornada e que Ele possa te convencer. Se você realmente é uma pessoa que precisa de medicação, não abra mão. Estabeleça um prazo, estabeleça um período com seu psiquiatra, se dê um prazo, tome atitude, mas não fique sofrendo, porque a gente precisa ter uma plenitude na nossa vida. Tem pessoas que são cristãs como eu e acreditam que a vida só vai ser boa lá na eternidade. E não, o Senhor quer que você tenha uma vida plena. Ele fala, Jesus diz, eu vim para que tenham vida abundante. Então uma vida abundante, uma vida plena não é na eternidade, é agora. Você precisa ter uma vida boa. E se essa vida boa vai depender também de uma medicação, inicialmente, para você buscar um equilíbrio, que você comece. Porque o Senhor, Ele está pronto a te socorrer. Mas eu creio que esse entendimento sobre a ciência, sobre a medicação, também veio de Deus. E a gente tem que usufruir de tudo aquilo que o Senhor trouxe e proporcionou para nós. Então, era esse o nosso bate-papo. Não quero me alongar. Agradeço a companhia de vocês. Agradeço o incentivo, principalmente, porque não é só aqui, nesse momento no Instagram, mas é todo dia. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus colocou na minha vida pessoas maravilhosas. Os irmãos que eu tenho, os pais que eu tenho, os amigos que eu tenho, não é qualquer um que tem, não. Eu não tenho vergonha de dizer que eu estou tomando medicamento, que eu precisei e que fez diferença na minha vida. E de repente é o que está faltando. Se você estiver vivendo algo parecido, pode ser que a medicação seja só um ajustezinho necessário. Não fica com medo de criar dependência, não. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor nos tirou do cativeiro para a liberdade. Então, se é uma necessidade de um medicamento, é momentâneo. Não vai ser algo que você vai ficar preso para a vida toda. Eu não creio que eu vou ficar presa na medicação para a vida toda. Eu odeio tomar remédio, na verdade, mas se for preciso por um tempo eu vou fazer. E se eu não tivesse entrado na medicação hoje eu não estaria aqui.